O objetivo dessa série era realmente compartilhar esses 5 passos com você, porque isso muda a vida, gente. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências sobre lei da atração e o que existe por trás das técnicas de manifestação da realidade. O vídeo de hoje é uma continuação da série Os 5 Passos da Lei da Atração. Eu vou te explicar hoje o passo 4 e o passo 5, tá bom? Para que você possa compreender quais são esses passos e possa criar realmente o que você deseja na sua vida, receber, permitir os desejos que você vem emanando para o universo, tá bom? Se você ainda não assistiu o passo 1, o passo 2, o passo 3, que nos vídeos anteriores, assiste. Eu vou colocar aqui o card para que você possa assistir esses outros vídeos que eu já fiz, porque isso é uma série. Se você perder um episódio, você não vai entender o restante, tá? O passo 4 e o passo 5 dependem do passo 1, 2 e 3. Então, para que você possa entender tudo, assiste primeiro o que você ainda não assistiu. Como sempre, isso é uma série como se fosse uma aula, tá? Então, pega papel e caneta, pega água, para que você possa se preparar para assistir esse vídeo, compreender tudo que eu vou explicar aqui. E como nos outros vídeos dessa série, eu vou dividir esse vídeo em partes. A primeira parte eu vou te explicar alguns conceitos básicos que você precisa entender. Eu vou te explicar como funciona o passo 4, como você fazer o passo 4 na sua vida, e vou te explicar o passo 5 também, para a gente concluir essa série e você começar a partir de agora colocar a lei da atração para funcionar realmente na sua vida, beleza? Fazer o processo criativo, criar seus desejos deliberadamente. Esse é o foco dessa série, tá? Então, vamos lá. Só que antes disso, curte esse vídeo para saber que você gosta desse assunto, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum outro vídeo aqui do canal. E claro, quando você se inscreve, você me ajuda a atingir a minha meta dos próximos 5.000 inscritos. Essa meta é nossa, afinal de contas, esse canal é nosso, tá? Então vamos junto para que a gente consiga chegar aí a 5.000 inscritos aprendendo mais sobre lei da atração. 5.000 pessoas envolvidas nesse processo de aprender como criar a realidade da forma certa. Então, bora lá. O conceito que eu vou te trazer hoje, como sempre, eu vou trazer livro aqui para você, os livros que eu estudo para você possa entender. É o conceito de escala de orientação emocional. Já falei isso em algum vídeo por aqui no canal, mas foi de uma forma mais superficial. Vou explicar hoje com base no livro, porque vai fazer com que você compreenda de uma vez por todas esses 5 passos, tá bom? Então, bora lá. Eu vou pegar o livro. O livro de hoje é Peça e Será Atendido, um livro que eu adoro, que eu sempre falo aqui, e hoje ele vai nos acompanhar também nesse vídeo. Vou pegar aqui para você ver. Esse é Peça e Será Atendido. O meu já tá um pouquinho velhinho, porque eu estudo bastante ele. Como o Abraham explica nesse livro, é um livro para você ler mais de uma vez, e eu faço isso com frequência. Eu leio bastante, estudo bastante ele, para conseguir compreender esses novos conceitos que ele traz para nossa realidade, tá? Então, bora lá, que eu vou ler hoje, tá na página 105. E para quem sempre quer saber onde encontra esses livros, porque às vezes tem dificuldade de encontrar, no box de descrição desse vídeo, essa caixinha que tem embaixo desse vídeo, onde está escrito o que eu vou falar no vídeo, etc., tem uma lista dos livros que eu falo que mudaram a minha vida. São livros que realmente fizeram que eu visse a vida de uma forma diferente, começasse a cocriar os meus desejos, tá? De uma forma diferente. Então, tem uma lista dos livros que eu já li, que eu recomendo e onde eu comprei os meus, porque muita gente tem dificuldade de onde encontrar esses livros. Então, eu coloco o link para que você possa comprar também, se você quiser, tá? Então, todos os vídeos meus sempre vai ter essa caixinha de informação onde eu encontro os meus livros, onde comprei meus livros, para que você também possa comprar, caso você queira ler também, tá? Então, bora lá, página 105. Se você tiver, você pode me acompanhar aí. Se não tiver, tá tudo bem. Eu vou ler a parte que importa para você compreender o conceito que eu vou explicar nesse vídeo. E o restante também, né, do passo 4 e o passo 5. Fica até o final, porque compreender isso vai fazer com que você encare a sua realidade de uma outra forma e crie os seus desejos de forma intencional. Não mais por acaso, eu cocriei uma coisinha aqui, outra ali, sem saber que eu estava cocriando. Eu quero saber realmente como eu faço isso de propósito, com intenção. E é isso que eu vou te explicar aqui. Para você ver como essa escala de orientação emocional é tão importante, eu coloquei aqui, ó, tem um papelzinho vermelho, tem outros que eu coloquei, mas esse aqui eu coloquei e ainda escrevi, escala de orientação emocional, porque essa escala, ela me direciona, sabe, muito para eu entender o restante do processo, para que eu possa entender em que local eu estou na minha vida. Eu vou te explicar agora
O que seria essa escala? O que ela tem a ver com o que a gente já discutiu nos vídeos anteriores e o que tem a ver com o que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então bora lá. Página 105. Os diferentes graus da escala de orientação emocional, capítulo 20. Mais uma vez, suas emoções são indicadores da sua frequência emocional. Quando lembrar que as suas emoções indicam o seu grau de alinhamento com a energia essencial e que quanto melhor você se sentir, mais estará permitindo o seu alinhamento com aquilo que deseja, será mais fácil entender como responder às suas emoções. O alinhamento absoluto com a sua energia essencial significa que você sabe que é amor, que é livre, poderoso, bom, tem valor, possui uma meta e que tudo está bem. Sempre que seus pensamentos fizerem você conhecer sua verdadeira natureza, você estará em alinhamento com quem realmente é. Em outras palavras, imagine uma escala com graus que indicam a posição da sua conexão com a sua energia essencial, desde a permissão até a resistência ao alinhamento. Sua escala de orientação emocional seriam assim. Ele mostra aqui, gente, quais são os vários graus da escala emocional. Eu vou falar um a um, tá bom? 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. 2. Paixão. 3. Entusiasmo, ânsia, felicidade. 4. Crença e expectativa positiva. 5. Otimismo. 6. Esperança. 7. Contentamento. 8. Tédio. 9. Pessimismo. 10. Frustração, irritação e impaciência. 11. Sobrecarga. 12. Desapontamento. 13. Dúvida. 14. Preocupação. 15. Reprovação. 16. Desânimo. 17. Raiva. 18. Vingança. 19. Ódio, ira. 20. Inveja. 21. Insegurança, culpa, desvalorização. 22. Medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. E aqui agora eu vou ler um pedacinho do que está na página 107. Por que a mínima melhora é tão importante? Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar, e tem meios de entender se está ou não caminhando para a direção desejada, então nada poderá impedi-lo de chegar lá. A sensação de estar perdido e não ter controle deve-se basicamente ao fato de não perceber para onde está direcionado. Por isso é tão importante ter plena consciência das suas emoções, do que elas indicam. Ao identificá-las, você pode deliberadamente empreender um esforço para ir se aproximando de onde você realmente deseja estar. Existem muitas palavras para descrever emoções, mas basicamente só existem duas emoções: se sentir bem e se sentir mal. E cada degrau galgado na escala emocional indica níveis de abertura e permissão para receber energia essencial pura, positiva e poderosa. O estado máximo de conexão, representando pelos sentimentos de alegria, amor, admiração, liberdade ou conhecimento, faz você se sentir capaz, enquanto o estado máximo de desconexão, representado pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão, confirma o seu sentimento de impotência. Não despreze as pequenas melhoras, nem mesmo as mínimas. Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle. Uma sensação de impotência diminuirá e você se sentirá capaz de ir empreendendo sua subida na escala emocional. Por isso, valorize suas pequenas melhoras. Bom, já expliquei aqui o que é a escala de orientação emocional. A gente vai discutir um pouquinho desse conceito agora para você entender, se você não estiver bem familiarizado com isso. E vou explicar o que ele quer dizer com essas pequenas melhoras com base no que a gente já estudou nos outros dois vídeos, tá? Então, se você não assistiu ainda os outros dois vídeos, volta e assiste, porque senão você não vai entender nada, tá? E não tem como retornar todos, os vídeos já são longos, tem mais de 40 minutos, tem um que tem 1 hora. Então, se eu retornar todos, esse daqui vai ficar com 3 horas, não é o objetivo. Então, o que acontece? A gente tem, como eu já expliquei no vídeo 1, um correspondente não físico, né? A nossa fonte, um correspondente não físico. Nós somos a extensão da fonte criadora, a extensão de Deus. Deus, essa fonte criadora, o seu ser superior, seu ser interior, sua centelha, seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, está sempre na polaridade positiva, ou seja, no amor, no autoconhecimento, na confiança, tá? No contentamento máximo, no grau 1. E ali é que estão também os nossos desejos. Eu expliquei isso no vídeo 2. Nossos desejos estão nesse grau. Tudo que a gente quer para se sentir melhor do que a gente se sente agora. Então, todos os nossos desejos estão nesse grau. Por isso, nosso ser interior, nosso ser superior, Deus, a fonte, se transforma automaticamente no nosso desejo. Como os desejos que a gente quer são para se sentir bem, ou seja, uma polaridade máxima da alta vibração, nosso ser interior, que está sempre na vibração máxima, automaticamente ele consegue se transformar. O nosso desejo não vem para a nossa realidade porque a gente não se combina vibracionalmente com esse desejo.
Entende agora? Agora, o que acontece aqui? A gente vem para essa realidade física e a gente entende que acontecem coisas que podem deixar a gente mal-humorado, irritado, entediado, meio estressado. E o que a gente faz normalmente? A gente não cuida dessas emoções, a gente vê as emoções como algo, acontece, hoje eu acordei meio triste, eu acordei meio mal-humorado, não é assim? As pessoas têm mania de falar o mood do dia, hoje eu tô meio entediada. E o que acontece, gente? Seu objetivo, você não veio pra cá pra viver nessas emoções negativas, você veio pra cá pra expandir, pra sempre estar na polaridade próxima ao seu eu superior e assim conseguir manifestar os seus desejos, tá? Em estado de que a gente chama de permissão. Quanto mais alto na escala vibracional você tá, mais você permite, menos você resiste e mais você permite que os seus desejos venham para sua realidade. O que acontece que o seu desejo não vem é porque você se mantém afastado nesse grau de vibração diferente do seu desejo. Então, conhecendo agora a escala de orientação emocional, você sabe que você precisa observar as suas emoções, tá? Para que você possa permitir que os seus desejos venham para a sua realidade. O controle emocional, não se permitir estar no tédio. Você percebe que até ali o 8, se eu não me engano, eu vou pegar o livro aqui para eu falar certo para você. É isso mesmo, as emoções começam a ficar negativas a partir do 8, que é o tédio. Tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, enfim. Então, a partir do 8, as emoções começam a cair, né? Na escala de orientação emocional. Até então, estava contentamento, alegria, etc. E aí, o que acontece, né? Quando acontece uma situação que te deixa fora da emoção positiva que você gostaria de experimentar, você precisa fazer o que eu expliquei no vídeo anterior, que é se manter em permissão, tá? Porque a partir disso você transmuta o seu estado e volta para a polaridade positiva que está mais próximo da vibração do seu desejo. Mas como a gente veio para esse mundo, a gente esquece quem a gente realmente é, que a gente é a extensão da fonte criadora, que todo o contraste faz com que a gente manifeste um novo desejo e que as nossas emoções são um guia de quê? Para a direção para que a gente está indo. Ou seja, quando você está numa emoção abaixo dali da escala do 8, do 7, abaixo do 7, na verdade, né? De tédio, descontentamento, irritação, impaciência, preocupação, você está criando mais do mesmo, né? Lembra do que eu falei nos vídeos anteriores? São as nossas emoções com base na vibração que estão criando a realidade que a gente quer. Então, agora que você entendeu essa escala, qual o objetivo disso? Você precisa se manter em estado de permissão, ou seja, manter a sua polaridade o mais alto possível, fazer atividades, exercícios, técnicas, que eu já expliquei no vídeo anterior, para que você se mantenha no estado de permissão, para quando acontecer alguma coisa que te tire desse estado de permissão, você volte para o estado de permissão. É por isso que eles falam que uma mínima melhora ajuda. Vai acontecer situações que te tiram do estado de permissão? Óbvio, só qual é o seu papel aqui nesse universo? Retornar a esse estado máximo de permissão. Enquanto a gente estiver vivendo a vida aqui na Terra, vão acontecer situações de contraste, porque nós vivemos no universo de polaridade positiva e negativa. Então vão acontecer situações de contraste. Mas o que eu preciso fazer para fazer com que os meus desejos continuem se manifestando? Me mantenha em estado de permissão. E aí que vem o passo 4. Você já entendeu agora essa escala de orientação emocional? Você pode oscilar nessa escala, pode acontecer que você oscile no decorrer da vida pelas coisas que acontecem, até por falta de conhecimento a gente entende que é normal a gente não se sentir bem, não é normal a gente não estar bem, porque a nossa origem, realmente a essência de quem a gente é o positivo. Então, quando uma emoção negativa vem, significa que a gente não está permitindo ser a essência do que a gente é e permitindo viver a vida que a gente criou toda vez que a gente criou um novo desejo, tá bom? Então agora, qual é o ponto? Qual é o passo 4? Eu vou te explicar agora qual é o passo 4. O passo 4 é fazer do estado de permissão, que eu expliquei, que é o passo 3, permitir que os seus desejos venham, a arte da permissão, um hábito na sua vida. Como assim, Aline, fazer da permissão um hábito? Você precisa manter isso constantemente na sua vida, tá? Não tem como você praticar a permissão até que um novo desejo venha. Por quê? No vídeo anterior eu dei o exemplo da minha casa, eu vou continuar com esse exemplo para você conseguir compreender melhor. Um desejo vai sempre inspirar um novo desejo. Nosso objetivo aqui é evoluir. E como que a gente evolui? Através de novos desejos. Cada desejo que a gente tem, a gente evolui quem a gente é, a gente expande esse universo. Dei outros exemplos nos vídeos anteriores,
né, dos cientistas, de tudo, mas mesmo você não sendo cientista, você está expandindo o seu universo, o seu micro-universo. Cada ser humano tem o seu próprio universo ali. Então, cada desejo seu é uma expansão, uma nova expansão. E quando você chega no novo patamar, aquele novo patamar te inspira novos desejos. É isso que vai acontecer. Imagina que você vê uma montanha. Você está aqui no chão, na base da montanha, você olha para a montanha e aí você imagina, caramba, quando eu chegar no topo daquela montanha, eu vou ver uma vista linda, vai ser maravilhoso. Aí você começa a subir a montanha. Quando você sobe a montanha, que você chega no novo patamar, né, daquela montanha, você percebe que tem um pico um pouquinho mais alto. Nossa, como será a vista de lá de cima? Isso é o seu desejo expandindo e vai acontecer o tempo todo porque você veio para cá para isso. A sua existência aqui é essa, o objetivo da sua existência é essa. Então, novos desejos sempre vão acontecer. Seja na mesma situação que você está, por exemplo, vou dar exemplo da minha casa para ficar claro. Eu morava numa casa, quem está acompanhando a série aí já entendeu. Morava numa casa, há muito tempo essa casa não era mais o suficiente para mim e para minha família. A gente mudou para lá quando eu era criança, depois a gente cresceu, então a gente precisava de espaço, privacidade. Aconteceu também que o entorno modificou, então aquele bairro que antes era agradável não era mais tão agradável. Então aquele lugar que antes era bom para mim, foi uma melhoria na minha vida, me inspirou a novos desejos. E aí o que aconteceu? Comecei a praticar a arte da permissão, consegui sair daquela casa para ir para uma casa melhor. Estou numa casa melhor hoje, com quartos individuais para cada um, com suíte para todo mundo, vários cômodos, né, com varanda, com espaço que eu gosto, uma vista que eu gosto, numa rua que eu gosto. Mas o que acontece agora? Essa nova plataforma que eu estou agora faz com que eu anseie por novos desejos. Agora eu quero uma vista, por exemplo, eu moro numa cidade de praia, eu quero uma vista para o mar, eu quero uma casa que tenha uma área verde, que eu possa ter um pomar, que eu possa ter frutos, que eu possa ter um jardim, porque essa casa já é maravilhosa. Não significa que eu não estou contente com essa casa, eu estou, só que a própria manifestação faz com que eu deseje por mais. Por quê? Porque eu não me contento nunca? Não, porque essa é a essência do meu ser. A essência do nosso ser é desejar mais, é para isso que a gente vem. Então a própria realidade, aquele próprio desejo que eu quis um dia, vai fazer com que eu queira novos desejos. E não vai acontecer só na questão da minha casa. Eu poderia ter novos desejos, por exemplo, em relação à minha área profissional, eu poderia ter novos desejos em relação à minha área pessoal, a várias outras coisas. Então novos desejos estão sempre surgindo. Então o que acontece? Quando você não se mantém em estado de permissão, quando um novo desejo vir, você vai bloquear esse novo desejo, entende? Porque é tão importante se manter nesse estado de permissão constante, porque novos desejos vão continuar surgindo. Então não dá para você fazer uma técnica, uma prática para realizar tal desejo, porque novos desejos vão continuar expandindo, porque essa é a sua natureza. Você veio para cá para isso. Você é a continuação do todo Criador. Se Deus criou esse mundo, Ele não parou quando Ele criou o céu, a terra e fez essa escuridão e tudo o resto que conta na Bíblia. Ele continua se expandindo através de cada um de nós. Esse mundo, esse universo se expande através de cada um de nós. Então essa é a sua verdadeira essência. Então não tem como você manter o estado de permissão, você fazer uma prática. Eu já expliquei no outro vídeo qual é o objetivo das técnicas. Você fazer uma técnica enquanto você realiza o seu desejo. Primeiro que não vai funcionar, porque as preocupações, os medos, as dúvidas vão continuar surgindo. Você precisa manter esse estado de permissão. Segundo, para que você possa se alinhar ao seu desejo, fazer com que ele venha para a sua realidade física. Segundo, que novos desejos vão se expandir. Ah, então eu vou fazer uma técnica, Aline, até eu conseguir o emprego novo, até que eu consiga o relacionamento que eu quero, até que eu consiga o casamento que eu quero. Não, você vai fazer do estado de permissão um hábito. O passo 4 é transformar o passo 3 em um hábito, tá? Esse conhecimento os Abraham falam o tempo inteiro nos seminários. Transforme o passo 3 um hábito. Você precisa praticar o estado de permissão para que você consiga permanecer criando novos desejos. Eu vou dar um exemplo aqui claro e fácil de você entender. Imagina que você tem um terreno. O terreno é como se fosse a sua vida até então, antes de você entender que você precisava praticar o estado de permissão. Então, assim, você tem um terreno e ali naquele terreno você não cuidava muito bem. Tinha várias ervas daninhas, tinha coisas que foram jogando por ali. E aí, o que aconteceu, né? Tinha até algumas sementinhas que você tentou plantar nesse terreno, que são os seus desejos, mas nada nascia ali. Por quê? Porque a vibração que você estava emanando é diferente dos seus desejos. Então, essas ervas daninhas, esses lixos que acabaram sendo jogados nesse terreno,
O que acontece? São as emoções negativas que você tinha que não combinavam com o seu desejo. Aí você assistiu até aqui, você sabe agora, precisa manter em estado de permissão. Então, manter o estado de permissão, se alinhar à vibração do seu desejo, contornar, transmutar preocupações, medos, dúvidas que impedem de você realizar o seu desejo, é o quê? Limpar esse terreno. Agora eu estou lá tirando essas ervas daninhas e permitindo que essas sementinhas comecem a brotar. Só que o que vai acontecer? Eu já te expliquei aqui que a gente vive no universo com a lei do ritmo. Então, novos desejos vão continuar acontecendo através do contraste. Você vai experimentar situações de polaridade oposta que você está, para que isso faça com que você emane novos desejos e expanda o universo. Então, o que vai acontecer? Você foi lá, limpou o terreno, mas agora, então, tá bom, consegui realizar os desejos que eu quero, as sementinhas cresceram, deixa o terreno, a Deus dará. E o que vai acontecer? Novas sementinhas estão sendo plantadas nesse terreno, novos desejos estão se expandindo. Daí, o que vai acontecer se você não continuar praticando a arte da permissão, se você não continuar fazendo disso um hábito na sua vida? O que vai acontecer é que essas novas sementinhas não vão crescer, porque ervas daninhas vão continuar crescendo, o contraste vai continuar vindo, tá? Fez sentido para você esse exemplo? Se fez sentido para você, comenta aqui. Aline, eu entendi, que aí eu vou saber que você realmente entendeu, tá? Então é por isso, né, no vídeo anterior eu expliquei que eu fiz um caderno para fazer disso um hábito na minha vida, porque eu passei 32 anos reagindo diferente, sem entender. Então meu terreno era um terreno baldio, cheio de lixo. Então eu precisava limpar esse terreno para que aquelas sementinhas novas pudessem crescer. Só que não adianta nada eu limpar esse terreno e deixar ele abandonado, porque as ervas daninhas elas vão continuar vindo. Então eu precisei fazer disso um hábito. Eu fiz o caderno para começar a ficar mais hábil, né, vamos dizer assim, com mais habilidade de contornar isso e fazer disso uma prática diária na minha vida. Porque o que acontece, gente, que às vezes a gente não entende, mas o estado de permissão, de alinhamento, de conexão com a sua fonte não é uma graduação de faculdade. Sabe, eu fiz uma faculdade em 2010, eu entrei na minha faculdade de nutrição, entrei lá na faculdade, já contei aqui no vídeo como usar a lei da atração para passar em concursos públicos. Eu já contei, se você quiser saber como passar em faculdade, como quiser passar em concurso público, assiste esse vídeo para você entender. E aí eu fiz, né, tudo que eu queria, entrei na faculdade. Chegou lá no final de 2013, depois de 4 anos, eu estava formada em nutrição, peguei meu diploma, nunca mais eu preciso fazer a faculdade de novo. Eu peguei o diploma eu já me graduei, agora eu sou nutricionista para sempre. Tá? Só que aí qual que é o negócio? No caso da permissão, do alinhamento, não é uma graduação de faculdade, que você vai pegar o diploma, agora tudo bem, nunca mais eu preciso fazer isso. É diário. Por que é diário? Porque o contraste vai continuar vindo, porque o contraste vai continuar surgindo na sua vida e fazendo com que os seus desejos expandam. Já observou que às vezes você quer muito uma coisa, aí quando você conquista aquilo que você quer, novos desejos vêm. Por exemplo, um emprego novo. Ah, eu quero trabalhar em tal lugar, assim, assim, assim. E aí, quando você começa a trabalhar naquele lugar, você já começa a ambicionar novas coisas. Nossa, mas para esse lugar que eu quero trabalhar, eu quero novas roupas, eu quero um carro para que eu possa vir trabalhar nesse lugar. Você começa a ansiar por novas coisas, porque os desejos nunca param de vir. Por isso, você precisa se manter constantemente nesse estado de permissão dos seus desejos. Quando você se afasta disso, o que acontece é o quê? Que você volta a não permitir, a resistir, a bloquear. Então, não importa, tá? Uma coisa importante, Aline, mas eu tô numa situação, eu tô na escala vibracional lá, sei lá, no grau de totalmente preocupada, em dúvida, com medo. Não importa aonde você esteja, tá? Você pode sim fazer pequenas melhoras e cada pequena melhora vai te ajudar a chegar no nível mais próximo do seu desejo. É isso que você tem que entender. Tanto faz o grau que você está hoje. A minha vida também não era perfeita, tá? Eu também não estava no estado de permissão. Eu reclamava, eu me preocupava, eu era uma pessoa, gente, muito ansiosa. Teve uma época que eu precisei me desconectar totalmente de WhatsApp, porque eu não conseguia lidar com isso. Eu trabalhava num lugar que era bastante estressante e toda a comunicação era por WhatsApp. Então, o que acontecia? O WhatsApp já era para mim, já significava aquilo para mim, uma coisa negativa. Eu tinha um hábito já de viver segurando aquilo, aquele celular, olhando para o WhatsApp para ver o que podia vir. Só que aquele hábito me prejudicava muito. Então, eu era a pessoa, gente, que às vezes eu passava 1, 2, 3, 4, 5 dias, a semana inteira preocupada, sabe? Eu reagia à preocupação, eu vivia mal-humorada, as pessoas não podiam me fazer uma pergunta. Eu lembro que chegou uma época que às vezes a minha mãe ia perguntar: o que você vai querer almoçar amanhã e tal, mas com amor, sabe? Só que aquele fato de ter que pensar em ter que perguntar o que eu tinha que comer, aquilo já me deixava estressada demais, pra você ver o nível que eu era. Só que aí o que acontece? Eu comecei consistentemente a praticar a permissão, até que coisas bem sérias aconteceram e eu já não reagia mais assim.
tá? Eu já não reagia mais assim. Uma coisa simples que antes era falar do almoço pra mim, porque eu trabalhava num lugar que eu tinha que decidir muitas coisas, então eu ficava tão estressada com decisão, qualquer coisinha me tirava do sério. Uma pergunta boba do que você vai querer almoçar, de uma forma gentil, de uma forma de agradar, eu me irritava. Eu era muito estressada. Então, assim, é uma coisa que não importa onde você esteja hoje, a situação que você esteja, tá? Que vai conseguir mudar. Eu passei por várias coisas, eu não gosto de ficar contando derrota aqui, eu sempre falo isso. Aqui é sempre para te motivar, mas às vezes é importante mostrar para você. Você pode pensar, mas é fácil para ela, não é. Já aconteceu várias coisas, eu contei na semana passada da minha casa, tive acidente, eu caí, enfim, tive que ficar um tempo afastada por conta de problemas assim realmente que nunca tinha acontecido na minha vida. Hoje eu rio porque eu consigo olhar para isso de uma outra forma, mas por que eu consigo olhar para isso de uma outra forma? Porque hoje eu realmente vivo nesse estado que eu falo que é esse estado de permissão. Então você precisa fazer desse estado um hábito. Tá? E fazer desse estado hábito é que vai te ajudar a fazer o passo 5, que eu vou te explicar agora. Qual é o passo 5? O passo 5 é abraçar o contraste, né? Eu já falei às vezes em alguns posts aqui sobre abraçar o contraste e eu sei que isso é bem confuso para a maioria das pessoas, eu vou te explicar agora. Eu espero que você tenha compreendido o passo 4, de fazer o passo 3 um hábito, tá? É muito importante isso, porque a partir disso você vai conseguir fazer o passo 5. O passo 5 é o mais desafiador. Por que é o mais desafiador? Porque normalmente a gente não consegue reconhecer quando um contraste vem. Mas quando você se mantém constante a vibração, você consegue perceber quando acontece uma situação de contraste e abraçar o contraste, que eu vou explicar agora como é que você faz isso. Como assim, né? Por que você depende do passo 4? Vamos lá, imagina uma pessoa que ela vive constantemente irritada. Sabe aquela amiga de trabalho ou alguém da sua família que é sempre irritada? Ela tá sempre irritada, então você não faz diferença mais. Nossa, ela vive assim. É o mood dela, né? Porque ela não sabe nada disso do que a gente está falando, então ela simplesmente vive irritada, cria mais irritação para a vida dela. Aí tem aquela pessoa que vive em bem-estar, ela vive paz e amor, é aquela pessoa good vibes, que está sempre positiva. E aí o que acontece? Quando aquela pessoa acontece alguma coisa diferente nela, você já nota. O que aconteceu com você? O que você tem hoje? Por que você percebe isso? Porque aquela pessoa, ela vive constante, né? E aí quando ela sai desse estado natural dela, você percebe. Então, o que acontece? O que acontecia comigo? A Aline estressada, a Aline revoltada, que vivia preocupada, quando acontecia alguma coisa, não fazia diferença nenhuma. Imagina um monte de lixo. Quando chega mais um, que diferença faz? Não faz diferença nenhuma. Você tem uma pilha de lixo ali, então, se alguém jogar mais um, você não percebe, porque é uma pilha de lixo. Agora imagina um jardim florido. Se alguém vai lá e joga uma tampinha de garrafa, aquilo ali salta aos olhos, porque aquele jardim está perfeito. É o exemplo do terreno que eu dei para você. Tá lindo o seu terreno. Então, se tem um lixo ali, se caiu algum lixo, se uma erva daninha surgiu, ops, isso não faz parte daqui, porque só tem flores. Então, isso daqui não faz parte desse jardim. Então, a Aline estressada, quando acontecia alguma coisa, era mais do mesmo. Eu nem conseguia perceber se as minhas emoções estavam oscilando, porque eu vivia estressada, que diferença fazia? Agora, quando eu comecei a praticar a permissão, cada vez que alguma coisa saía do estado natural, eu entendia, isso é um contraste. Esse contraste está fazendo com que eu expanda o meu desejo. Eu já entendi tudo aquilo que eu ensinei para você no vídeo 1, no vídeo 2, né? E aí eu entendia o quê? Que aquele contraste era um convite, lembra que eu expliquei no vídeo 1, do meu eu superior para eu viver uma experiência melhor. Então, toda vez que a minha emoção saía do estado natural dela, que era bem-estar, eu já não estava mais oscilando, preocupação, raiva, impaciência, ansiedade, como eu estava nesse estado constante, toda vez que existia uma oscilação, eu sabia, isso aqui está querendo dizer que é um novo desejo. E aí, o que eu fazia? Se eu não quero isso, lembra que eu fiz esse exercício com você? Fiz o primeiro vídeo, eu falei que toda essa série seria conectada. Então, é agora que você vai usar, tá? Se eu não quero isso, o que eu quero aqui? Mas por que eu tenho esse discernimento? Porque eu vivo praticando a permissão. Eu vivo num estado de permissão. Eu acordo de manhã, faço exercício para que dê o tom do meu dia e mantenha uma vibração positiva. Ao decorrer do meu dia, se acontece alguma coisa, uma preocupação, um medo, uma dúvida que me tira desse estado de permissão, eu utilizo técnicas que me ajudem a voltar para esse estado de permissão. E aí, à noite também eu faço para que eu possa dormir bem, para que eu consiga já acordar no dia seguinte com mais facilidade, né, para esse estado de permissão. As pessoas que baixaram o caderno que eu liberei estão vendo isso na prática, né?
Teve até uma pessoa que me mandou esse depoimento aqui, ó. O primeiro dia que ela fez o caderno, a diferença que ela já sentiu na vida dela. Porque é esse o propósito. Então, eu vivo numa vibração mais alta. Não importa onde você esteja. Se você subindo aos pouquinhos, já vai ver diferença na sua vida, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vivo nessa vibração mais alta. Quando alguma coisa sai do eixo, que eu me pergunto, bom, eu não quero isso. Então, o que eu quero aqui? A partir dessa pergunta, eu tenho mais clareza do que eu quero e eu me alinho ao sentimento daquilo que eu quero, volto para a polaridade positiva e aí os desejos continuam se manifestando na minha vida com naturalidade. Você começa a viver uma vida no estado de mágica, as coisas começam a acontecer, né? Eu dei o exemplo da minha casa. Vou exemplificar aqui novamente para você entender e vou dar mais um outro exemplo para ficar bem claro para você. Tá bom? O que aconteceu nessa situação que eu falei da minha casa? Eu queria muito uma casa, a situação da casa não cabia mais, estava tendo problemas de estrutura, não cabia mais a gente de forma confortável. Meu desejo sobre aquela casa tinha se expandido, eu queria uma nova casa. E o meu desafio qual era? Encontrar uma casa, né, que atendesse a tudo que eu queria, que tivesse quarto para todo mundo, com suíte, tudo aquilo, e que coubesse no meu orçamento. Né? Então eu tinha esse desafio aí, encontrar uma casa com tudo que eu queria, mas que coubesse também no meu orçamento, eu não estava encontrando. Mas aí o que acontece, gente? Tinha algumas coisas que eu não tinha definido ainda. E o contraste, esses contrastes vêm para você começar a lapidar o seu desejo, dar mais clareza ainda para o universo daquilo que você quer. Eu já sabia que eu queria uma casa com mais quarto, eu queria uma casa confortável, eu queria uma casa que tivesse uma boa estrutura, mas eu não tinha definido ainda sobre o lugar. Tava assim, qualquer lugar eu topo. Mas tinha algumas especificidades que o próprio universo via que eu precisava definir melhor. Qualquer lugar você topa mesmo? E aí eu contei no vídeo anterior que aconteceu um acidente e com isso, naquele dia, eu falei pra vocês, eu consegui resolver tudo bem, eu consegui encarar aquilo bem porque eu estava no estado de permissão e principalmente eu consegui colocar o passo 5 em prática, que foi abraçar o contraste. Naquele dia, eu olhei para aquela situação, o que essa situação está querendo me dizer? O que eu senti aqui nessa situação? Eu estava dentro da minha casa e um carro simplesmente invadiu o muro da minha casa. O que aconteceu ali? Eu não estava me sentindo segura, né? A sensação, o que aquele contraste me trouxe? A sensação de insegurança. E aí, a partir daquilo, o que eu realmente quero? Fiz aquela pergunta que eu expliquei no vídeo 1 para vocês. Não quero insegurança. O que eu quero? Eu quero uma casa num bairro seguro. Eu quero uma casa no bairro tranquilo. Eu quero uma casa num bairro onde as pessoas respeitem, porque teve várias situações ali envolvendo o acidente de falta de respeito, de algumas coisas bem chatas, tá? E aí eu comecei a olhar para aquilo. O que eu quero? Eu olhava para as pessoas na minha rua, né, porque todo mundo tumultuou, e eu comecei a definir. Bom, eu não quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Foi muito engraçado, porque eu fiz isso, tá? Conscientemente eu comecei a observar isso, porque você começa a ficar treinado a fazer isso. Tá, o universo está me mostrando aqui o que eu não quero, o contraste serve para isso, então o que eu quero? E aí eu simplesmente falei para vocês no vídeo anterior, um mês depois eu estava com a minha casa e mais que isso, num bairro seguro, um bairro super tranquilo. Teve outras coisas que aconteceram que me fizeram definir algumas outras especificidades que eu não estava dando atenção. Então o contraste vem para lapidar o seu desejo por muitas vezes, tá? Além dele continuar acontecendo, né, como eu expliquei, agora eu tô nessa casa, eu quero mais coisas diferentes, que essa casa hoje não me atende, o próprio contraste vem às vezes para lapidar o seu desejo. Por exemplo, eu quero um emprego, e aí você não consegue definir, eu quero um emprego novo, porque eu quero ganhar mais. Só que às vezes não tem especificações ainda que você deu. Eu quero um emprego novo em X lugar, eu quero um emprego novo que trabalhe numa área assim, assim, assado, eu quero um emprego novo com pessoas que sejam amigáveis, gentis e etc. Então vão acontecer situações ali no seu dia a dia que vão fazer com que você lapide o seu desejo. Imagina um diamante bruto. Você só quer um emprego novo porque você quer mais dinheiro, é um diamante bruto. Então, toda vez que acontecer uma situação de contraste naquele ambiente de trabalho que você está, muitas vezes vai acontecer para que você lapide o seu desejo, para que esse diamante bruto, esse carvão, se torne um diamante lindo e maravilhoso, que o universo saiba exatamente aquilo que você quer. Porque o universo quer te entregar os seus desejos, então o contraste vem para isso. Tá? Então, se você simplesmente não abraça esse contraste, se você não entende, não vive em estado de permissão, para quando acontecer alguma situação, alguma coisa que te tira desse estado de permissão, você possa identificar que é um contraste e se alinhar novamente ao seu desejo, você não consegue lapidar esse desejo. No exemplo que eu estou dando de um trabalho, por exemplo, você está lá, eu quero um emprego novo. Aí você vai lá, eu quero ganhar, sei lá, 5 mil reais nesse emprego novo. Você definiu a sua meta financeira. Mas você não definiu ainda onde, você não definiu o tipo de pessoas que você quer conviver. E tudo isso é importante porque o universo quer te entregar o melhor. Ele sempre quer te entregar o melhor. E aí o que acontece? Vamos supor que acontece uma situação no seu trabalho de alguém que vai lá, implica com você e começa a ter uma discussão muito séria.
Se você não está em estado de permissão, você fica preocupada, remoendo aquela situação, está ali vivendo aquela situação contrária à polaridade do seu desejo. Se você está no estado de permissão, está praticando constantemente o estado de permissão, o que vai acontecer? Isso está me mostrando alguma coisa, eu quero um emprego novo. Eu não quero, o que eu não quero aqui? Eu não quero pessoas encrenqueiras, eu não quero pessoas que não me respeitem, eu não quero pessoas que não me valorizem. Aí a partir disso, eu quero um lugar de trabalho harmonioso, eu quero um lugar de trabalho com pessoas que me respeitem, pessoas gentis, amigáveis. O que você fez? Lapidou aquele desejo. Então agora eu quero um lugar de trabalho que eu vou ganhar R$5.000 com pessoas assim, 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 assim. Entendeu qual é o objetivo? Então o contraste vai continuar vindo. Mas se você é uma pessoa que está sempre no mood negativo, você não vai perceber quando aconteceu um contraste, porque a sua vida é uma cadeia de coisa ruim. Então você nem consegue perceber quando uma coisa ruim aparece ali para te mostrar algo, porque as coisas negativas, as emoções negativas sempre vêm como mensageiro pra gente. Então se você não se alinha a isso, se você não mantém um estado constante, quando acontece uma situação dessa, você nem percebe. Eu dei um exemplo para você, né, baseado numa situação que aconteceu comigo. Eu vou dar um exemplo agora baseado numa emoção, que eu falo que você tem que transmutar as preocupações, se perguntar, se eu não quero isso, o que eu quero, e observar as preocupações, os medos, contornar e transmutar. O que aconteceu, né? Há um tempo atrás, eu tive um dia que eu estava bem e tal, aí eu acordei no dia seguinte com uma sensação estranha, uma sensação negativa, eu não sabia o que era aquela emoção. Como hoje eu não aceito mais que, é normal não estar bem, porque não é normal, gente, entenda isso, não é normal. Se você é um ser positivo, se você é a extensão de Deus, não é normal você estar bem, tá bom? Então, qual que é o negócio? Como eu entendo hoje, eu interiorizei isso, eu não aceito mais, eu acordei, eu tô peso, tô com a sensação negativa, mas eu não sabia identificar o que era para poder fazer. Se eu não quero isso, o que eu quero? Eu não conseguia identificar. Eu sentia que era alguma coisa errada ali comigo, porque hoje em dia eu observo minhas emoções. Você precisa estar ciente das suas emoções, tá? O tempo inteiro, porque elas estão direcionando o que você está atraindo para sua vida. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e parei, né? O primeiro vídeo aqui do canal, né? Quem já assistiu, eu falo dessa situação aí, mas na época eu não tinha muito traquejo de como explicar muito bem as coisas aqui, então não sei se ficou muito claro. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com aquela emoção, só que eu não aceito mais a emoção negativa. Não tolero simplesmente resistir, tá tudo bem, é normal, eu vou ficar aqui sofrendo minha dor. Não. Aí eu simplesmente não queria, né, entrar em conflito com aquela emoção, porque às vezes você precisa colocar pra fora. Eu entrei no meu quarto, e aí eu fiquei, o que eu tô sentindo? O que eu tô sentindo? Aí eu comecei a chorar, porque era uma emoção negativa bem forte, mas eu não conseguia identificar qual era. E aí eu comecei a tentar meio que escanear o que meu corpo estava sentindo. Olhar para cada parte do meu corpo, respirar fundo, olhar para cada parte do meu corpo e entender o que eu estava sentindo, o que era diferente do bem-estar. Mas eu só conseguia entender que aquilo era diferente do bem-estar porque eu já tinha praticado a permissão por muito tempo. Porque senão eu não consigo perceber. Se eu estou vivendo em mal-estar o tempo inteiro, como é que eu vou perceber que eu estou fora do meu bem-estar? Né? Então, qual que é o negócio? Eu comecei a perceber o que está diferente. Eu comecei a sentir uma sensação de amarras aqui no ombro, como se alguma coisa estivesse realmente me prendendo, me bloqueando. E eu aqui na garganta, uma sensação de contração, sabe? Tudo estava meio preso aqui, muito forte aqui no ombro mesmo, a sensação de peso no ombro, de amarra aqui na garganta, um incômodo, como se eu tivesse sido amarrada. Nunca fui amarrada na minha vida, mas a sensação era essa, como se tivesse alguma coisa me prendendo. Eu me sentia assim, sabe? E aí eu comecei a ver isso. É uma sensação de amarra, tentando realmente questionando a sensação de amarra, a sensação de prisão, a sensação de descontentamento. E aí eu fui investigando, comecei a chorar, porque era uma sensação bem incômoda. É uma sensação de descontentamento, mas o que eu quero? O que eu quero? Até que eu percebi uma sensação de frustração. Falei, frustração, mas por que eu tô frustrada? O que está acontecendo aqui que eu tô frustrada? Por que eu tô sentindo a sensação de frustração? E aí eu fui entender que um dia anterior eu tinha tido uma reunião na minha empresa e não tinha sido uma coisa muito positiva, porque eram algumas ideias, algumas coisas, alguns conceitos que eu queria passar adiante e eu não estava conseguindo fazer aquilo, então veio a sensação de frustração. Mas aí eu fiquei pensando, mas por quê? O que eu quero então? Se eu não quero frustração, o que eu quero que é o oposto à frustração? Você tem que se questionar, só que você só consegue fazer isso quando você está em estado de permissão. Quando você reconhece o que é bom, você consegue descobrir o que não é bom. Tá? Eu só senti essa sensação incômoda porque eu vivia no estado de bem-estar. Eu vivo no estado de bem-estar, então quando eu tô fora dele, tem alguma coisa errada aí. Tem um desejo novo se manifestando e eu preciso me alinhar a ele. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a me questionar. O que é diferente de frustração? Frustração. O que é o contrário de frustração? Eu fiquei realmente me questionando, gente. Fiquei no quarto
trancada tentando me entender. O que é diferente de frustração? Frustração. É realização. É realização. Eu quero me sentir realizada. Na hora, a sensação de amarra, tudo que eu estava sentindo se dissolveu. Saiu do nada, passou. E aí veio uma clareza na minha cabeça. Grava um vídeo, fala sobre isso. Aí eu fui. Peguei, né, quem viu o post que eu fiz dos 2.000 inscritos no canal, eu peguei, simplesmente estava com um top esse dia, era um sábado, eu estava com roupa leve, eu vivo normalmente de roupa leve, porque eu gosto de viver assim, de trabalhar na minha casa para poder viver realmente de forma confortável. E aí o que aconteceu? Eu peguei, coloquei uma camisa em cima do top, uma camisa jeans, arrumei um pouco o cabelo, peguei uma garrafa de água, não tinha nada para poder gravar naquele dia, não tinha tripé, não tinha nada, eu peguei uma garrafa de água, apoiei o celular na garrafa de água, empilhei alguns livros para dar a altura do celular, cheguei aqui e gravei o primeiro vídeo, falando exatamente dessa sensação de abraçar o contraste. Porque o que aconteceu? A minha frustração era de não estar expondo aquilo que eu queria expor. Eu estava aprendendo muita coisa e eu queria expor, só que assim, na minha empresa não tinha como eu colocar aquilo adiante, entende? Então eu precisava colocar minha voz no mundo, eu precisava vir aqui e compartilhar com vocês. E foi graças a esse abraçar o contraste, eu entendi, esse contraste está me dizendo alguma coisa, eu preciso compreender isso, abraçar. Porque às vezes a gente vai uma emoção negativa, a gente ignora. A gente não pode ignorar uma emoção negativa. A gente precisa abraçar essa emoção negativa, sabe? É um mensageiro que está vindo para te dizer que existe algo além para você que o universo está te trazendo. Então você precisa abraçar isso. E eu abracei. Simplesmente eu fui para aquela emoção negativa e entendi o que você está querendo me dizer. Eu não ignorei, eu não simplesmente... é normal. Não, porque não era mais normal para mim. Como eu praticava a permissão o tempo inteiro, eu começo meu dia com uma prática positiva para que eu eleve a minha vibração. Eu mantenho isso, contornando as preocupações, os medos que podem surgir no dia a dia, porque vai surgir. É normal surgir. O que não é normal você permitir que aquilo te tire do seu alinhamento, tá? Então eu fazia isso, essa prática diária de permissão, e aí quando aconteceu isso, eu simplesmente entendi que aquela emoção não era o meu normal, não era o meu estado normal, porque eu entendo que hoje eu sou a extensão da fonte. Então, o meu normal é viver em estado de permissão, é viver na polaridade positiva, o mais próximo do que eu puder, e quando acontece isso eu tento retornar, tá? E aí eu aprendi isso, quando eu fiz isso eu gravei um vídeo e aqui, gente, se esse canal existe hoje, se essa mensagem está chegando para você, é porque veio uma emoção negativa e eu fiz isso que eu estou explicando para vocês hoje, que é abraçar o contraste, que é o passo 5, tá? Eu reconheci que aquilo não era o meu estado natural, na verdade, antes disso, eu estava praticando o meu estado natural, que é o estado de permissão, e aí quando aquilo veio, eu percebi, eu consegui identificar que aquilo não era o estado natural que eu deveria estar, abracei o contraste, descobri o que aquela mensagem queria dizer, porque às vezes vai acontecer isso, você vai sentir uma emoção negativa, você precisa escanear, né, o seu corpo, entender o que aquela emoção está te dizendo. Geralmente vem sempre dessa região, que eu já expliquei, do chakra cardíaco, então você vai sentir uma contração, mas às vezes você não consegue entender realmente o que aquela emoção está querendo te dizer. Mas a melhor forma de você perceber isso e subir, fazer essa escala, na hora eu consegui transmutar. Eu entendi que aquilo era uma emoção negativa, continuei conversando com aquela emoção, abraçando aquela emoção, e eu percebi que o que eu queria sentir, diferente de frustração, era a realização, era poder expor o que eu queria falar, era poder contribuir de alguma forma. Eu não estava sentindo nada disso, aquela emoção toda negativa, era isso que eu queria dizer. Eu gravei um vídeo, tudo se resolveu. Eu tô aqui, eu falo que o meu canal ele é bem fora do normal, porque em 3 meses de canal a gente já tem mais de 2.000 inscritos, isso não é muito normal, geralmente as pessoas demoram muito para conseguir esse número de inscritos. Mas por que isso aconteceu? Porque isso era um desejo que eu tinha, que nem eu sabia que eu tinha, mas com base nas experiências contrastantes que eu tive antes, o meu ser interior já estava criando isso para mim. Mas se eu não tivesse me manter em estado de permissão, eu não conseguiria receber. E o que eu quero te dizer com isso? Quantos foguetes de desejo você tem emanado e você não está permitindo que venha para a sua realidade? Então, o que acontece? Quando a gente não faz o passo 5, o que acontece é que a gente volta para o passo 1 e a gente pede de novo e não se alinha e não permite que o nosso desejo venha. O objetivo dessa série era realmente compartilhar esses 5 passos com você, porque isso muda a vida, gente. Porque quando você percebe que cada contraste está ali para fazer com que você identifique um novo desejo, quando você permite estado de permissão constante, você faz com que seus desejos venham para a sua realidade. Quando você faz tudo isso que eu te expliquei, a sua vida realmente começa a mudar.
tá? Quando eu descobri isso, né, foi tão impactante para mim que eu coloquei atrás da porta. Eu vou colocar a imagem aqui agora, né? Eu falei disso durante a série inteira. Essa é a imagem da porta da casa antiga que eu morava, era a porta do meu quarto, e atrás eu coloquei esse contact para que ele servisse de lousa. Eu não tinha espaço nenhum, então eu aproveitava o espaço melhor que eu podia. E aí eu fiz essa lousa onde tinha algumas metas de trabalho, só que quando eu descobri sobre esses 5 passos, eu fiquei tão assim, eu falei, isso muda a vida. E eu achei tão importante que eu simplesmente fui lá e escrevi os 5 passos atrás da porta para que eu me lembrasse todo dia e para que eu percebesse em qual passo eu estava. Eu vivia com esse livro para descobrir qual era o meu grau de escala emocional, para descobrir em qual grau eu estava e olhar para a porta para entender, peraí, aconteceu isso, em qual passo que eu estou? Porque se acontece, por exemplo, de no dia da minha casa eu ficasse lá reclamando, eu queria tanto uma casa assim, 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 nossa, que horror, olha o que aconteceu, não sei o que, eu volto para o passo 1. Tá? Então, o que acontece? Se eu volto para o passo 1, a fonte responde de novo, fica lá, mas eu nunca consigo permitir para fazer com que o desejo venha para a minha realidade. Como eu sabia de cada um desses passos, eu me mantive em estado de permissão para perceber quando qualquer contraste acontecesse, aconteceu um problema. Então, o que realmente eu quero? O que essa mensagem está trazendo para mim? Abracei o contraste, um mês depois eu estava fazendo o que eu queria, que era ter uma casa nova. Então, é isso. Tá? O objetivo desse vídeo era isso, dessa série, né, de vídeos, na verdade, era isso, poder fazer com que você compreendesse isso que eu sei hoje, que foi tão precioso para mim. Por muito tempo eu vi essa informação dos 5 passos meio que solta em seminários que eu assistia, porque nos livros só explica o passo 1, passo 2 e passo 3. E aí, como os seminários continuam acontecendo, os livros não tem muita publicação sempre, mas seminário, praticamente toda semana, Abraham Hicks está fazendo um seminário diferente. Então, como isso acontece o tempo inteiro, eu comecei a pegar pedacinhos de seminário, toda vez que eu via falar de um passo, eu anotava, até que chegou o momento que eu consegui reunir informação suficiente para organizar os outros passos que faltavam, que eram o 4 e o 5, né? De forma que eu conseguisse compreender e aplicar na minha vida, e foi isso que eu queria tanto trazer isso para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido. Conta aqui pra mim o que você achou dessa série. Se você quer mais séries como essa, de conceitos, de assuntos importantes, que vão te fazer compreender o processo de criação deliberada, porque é isso que eu quero, que você crie a sua realidade de forma deliberada e não mais pelo acaso. Tá? Então me fala se você quer mais algum vídeo, algum tema que você quer que seja complexo, que eu possa fazer uma nova série aqui. Comenta aqui pra mim. Não deixa de compartilhar esse vídeo, eu falo o tempo inteiro. Manda esse vídeo pra alguém. Quantas pessoas a gente vê vivendo uma vida que não quer, seja em qualquer área da vida, e a gente pode simplesmente ajudar essa pessoa compartilhando informação. Conhecimento é poder, você tem poder agora na sua mão. Então assim, não tente manter esse poder só para você, porque quando a gente compartilha, quando a gente expande isso para o mundo, volta mais para a gente. O que a gente reverbera, volta. Então se você está reverberando prosperidade, abundância, compartilhando conhecimento, mais poder vai vir para você. Então compartilhe isso com alguém, clica aqui no link de compartilhar, manda isso pro WhatsApp de alguém, manda para pelo menos 5 pessoas. Imagina o que você pode fazer na vida de 5 pessoas se você mandar uma informação para ela que vai fazer com que ela viva a vida dela de forma diferente. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa série. Se não assistiu os outros vídeos, ficou até o final até aqui, mas não assistiu os outros vídeos, clica aqui no card para assistir os outros vídeos da série, para você compreender tudo com detalhe, porque é muito importante, tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!